Mais um ao final de semana. Hoje queria-vos falar acerca de três temas. Queria-vos falar acerca das reações que o facto de Pedro Nuno Santos ter dito acerca do respeito pela cultura portuguesa, acerca das reações que houve a essas suas declarações. Depois queria-vos falar acerca de uma lei que foi votada e chumbada acerca da disparidade salarial e, por fim, uma brevíssima nota acerca do atual momento do Bloco de Esquerda. Pois bem, começando pelo respeito pela cultura. Pedro Nuno Santos disse que os estrangeiros que cá estariam deveriam ter respeito pela cultura portuguesa. Eu acho que só num mundo de doidos, como o que nós vivemos, é que algo assim tão consensual, tão normal, iria levantar muitas questões, como levantou em alguma ala esquerda do PS, que é um partido que está muito capturado pela extrema-esquerda, por uma visão bloquista da sociedade. Pois bem, o respeito pela cultura é basicamente uma questão de empatia e uma questão de integração. Existe, às vezes, fala-se de um teste McDonald's para ver se as pessoas respeitam a cultura ou não. O que é o teste McDonald's? O McDonald's tem como proposta de valor que eu vou ao restaurante, pago um preço moderado por uma refeição e sou convidado a deixar o tabuleiro de onde comi a refeição num determinado sítio. Pois bem, se ouvir os estrangeiros ou as pessoas que estão fora da cultura dominante de um país, o teste McDonald's é ver se as pessoas deixam o tabuleiro no sítio ou se ostensivamente não o arrumam. Pois bem, a maior parte das comunidades muçulmanas que vivem pela Europa ostensivamente não arrumam o tabuleiro. Se eu for a McDonald's na Bélgica, se for a McDonald's na Holanda, se for a McDonald's em França, vejo esse tipo de comportamento. Há um país na Europa onde eu não vejo esse tipo de comportamento, que é na Suíça. Na Suíça, os islâmicos, tem uma grande comunidade turca por lá, acabam a sua refeição e fazem como todas as pessoas arrumam o seu tabuleiro. Eu penso que isso é bom para as pessoas que fazem isso e é bom para a comunidade em geral. Ou seja, as pessoas respeitarem a cultura, que neste caso a cultura é o convite a que se ponha o tabuleiro, é bom para todos. Por isso a Suíça, apesar de ter uma grande comunidade turca, não tem demasiados choques de civilização, como vemos, por exemplo, na Bélgica, onde há sítios onde a polícia não entra, ou em França. Eu acho que é uma coisa boa o respeito pela cultura. Por exemplo, também outro nível. Lembro-me uma vez, na Medina de Fez, em Marrocos, ver umas nórdicas mais ou menos todas descascadas a passearem pela Medina. Aquilo chocou-me porque vi que não havia uma atitude de eu estou aqui num território que não é o meu, o que é que choca estas pessoas, o que é que pode pôr estas pessoas tristes de alguma forma e de que forma é como o comportamento se deve adaptar. E elas que estavam com uma indumentária que seria própria para estarem à Albufeira, por exemplo, não fizeram o tal esforço de empatia de procurar entender o outro. Portanto, eu acho que só no mundo de doidos é que as afirmações de Pedro Nuno Santos poderiam provocar polémica. A segunda coisa que eu queria falar era que foi votada uma lei no Parlamento, proposta pelo LIVRE, que dizia que não poderia haver nas empresas públicas uma disparidade superior a 12 salários. Portanto, ninguém podia ganhar num ano mais do que uma pessoa ganha num mês. Pois bem, se nós pensarmos, por exemplo, Cristiano Ronaldo ganha cerca de 35 mil vezes mais do que uma pessoa normal ganha. Portanto, nós podemos pensar, isso é justo ou injusto? Se calhar não é a coisa mais justa do mundo. Mas, se calhar, o clube que o contratou conseguiu vender milhares de camisolas, conseguiu pôr a Liga Saudita nas bocas do mundo, conseguiu, digamos, fazer um salto quântico face àquilo que existe. Ora bem, por esta lei que foi chumbada, por exemplo, a TAP nunca poderia contratar um gestor de topo da aviação, nem sequer poderia contratar comandantes para os A320, que num mercado competitivo e que tendo uma formação muito cara, ganham mais do que isso. Ora bem, a essa proposta de lei, o que é que Rita Matias do Chega disse? Disse, a esquerda sempre a nivelar por baixo, pensar em soluções para dinamizar a economia e ver os salários a crescer, não, vivem da inveja e do ódio que promovem. Se perguntam se eu concordo com Rita Matias, concordo. Acho que, de facto, no mundo em que vivemos uma economia competitiva, não podemos ter
esse tipo de demagogia. Agora, se formos pensar como é que votaram os partidos, a favor votou a extrema-esquerda e votou o Chega. E porquê? Porque o Chega tem aquela atitude de vamos ouvir na tasca o que é que as pessoas dizem e vamos fazer aquilo que as pessoas da tasca dizem. Ou seja, em termos populistas, é o tipo de voto que as pessoas gostam, mas raciocinando, como raciocinou Rita Matias, portanto, não é o tipo de medida mais adequada ao desenvolvimento do país. Já agora, o PS absteve-se, porque para não chocar os seus amigos da extrema-esquerda também não teve coragem de assumir que se deveria votar a favor, como votou naturalmente a AD e a Iniciativa Liberal. Por fim, uma brevíssima nota acerca do Bloco de Esquerda, só para dizer, se houvesse o mínimo de vergonha na cara dessa gente, essa gente já se teria admitido. Mas eles, como são os bandalhos, continuam por lá e são muito moralistas face aos outros, mas não têm qualquer capacidade de se enxergar. Era isto que tinha para conversar convosco. Cá nos vemos para a semana.